Encontros com Jesus tem sido o nosso tema. E hoje o nosso tema é chamado para o outro lado, ou chamados para avançar. A vida cristã não é uma vida parada, não é um lugar aonde você chega. A vida cristã é um lugar aonde você parte, aonde você vai, aonde você caminha. A vida cristã não é você chegar e falar, agora cheguei na igreja, está tudo certo. Não, chegar na igreja é um começo, mas agora se envolver com Jesus é mais importante do que a chegada. Chegar é um ponto inicial, agora avançar e caminhar é necessário. Estamos aqui diante do Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, ou o Lago da Galileia. Lembrando que aqui não é um mar, tá? Popularmente é chamado de mar, só que na verdade é um lago de água doce. Esse lago onde eles estão, ele é sujeito a tempestade repentina, ou seja, você está navegando tranquilamente, de repente tudo muda. Então você tem uma mudança repentina ali. Isso porque o lago da Galileia, ele está abaixo, a mais ou menos 220 metros do nível do mar. Então você tem montanhas e muitas vezes ali o ambiente muda. Assim também é a vida. A vida, de repente você está bem, de repente parece que tudo vira de cabeça para baixo. A vida não nos prepara para a tempestade, ela simplesmente vem. Você fala, olha, está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo em paz, mas assim como o lago da Galileia, tudo pode mudar. O Salmo 106, verso 9, vai fazer a referência aqui dizendo, Jesus ele repreendeu, e aqui o Salmo 106, verso 9, é uma referência que fala de Deus. Salmo 106, verso 9, vai dizer assim, repreendeu o mar vermelho, e este se secou, conduzindo-os pelas profundezas, como por um deserto. Aqui o Salmo 106 diz que Deus repreendeu o mar vermelho, mesma ação que Jesus faz repreendendo o mar da Galileia, mesma ação. O Salmo 89, verso 9 também vai falar, se você quiser anotar essas referências, Salmo 89, verso 9, vai ter uma referência também a Deus repreendendo, diz assim, tu dominas o impeto do mar, ou a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam e tu a fazes aquietar. Então aqui falando que Deus ele tem poder para repreender o mar. Então os dois salmos falam que o único que tem poder de falar para a natureza, para e se acalma, é Deus. Quando Jesus repreende o mar ali da Galileia, ele está fazendo ações que são próprias de Deus. Só Deus tem poder para acalmar as tempestades da nossa vida, assim como Ele acalmou a tempestade aqui com os discípulos. Salmo 106, verso 9, e Salmo 89, verso 9, você pode anotar aí. Então a vida é parecida com esse momento dos discípulos, as tempestades vêm. E aqui nós vamos tirar muitas verdades profundas com encontros com Jesus. Encontros com Jesus são encontros em movimento. Jesus movimenta a nossa vida. E aqui nós aprendemos que nós somos chamados para estarmos em constante movimento. Lá no verso 22, do capítulo 8 de Lucas, diz assim, passemos para o outro lado do mar e partir. Quem faz o convite para eles mudarem de lado? Jesus. Eles estão parados, Jesus entra no barco e fala, discípulos, vamos atravessar, vamos sair daqui. Então a vida cristã é uma vida de movimento, é um chamado para a gente se movimentar e ir para o outro lado, Então nós precisamos ir em direção ao outro lado. A vida cristã é um movimento contrário às direções da sociedade. Deus não nos chamou para vivermos de acordo com a sociedade. É um movimento contrário. Sai daí e vem para o meu lado. A vida cristã é um chamado para a gente. Só vou jogar aqui embaixo para uma referência. A vida cristã
é um chamado para a gente poder não ficar onde estamos e irmos em direção a outros lugares. A irmos a outros lugares. A esse movimento que vamos fazer. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim, 1 Pedro, verso 2, verso 9, dizendo que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que diz 1 Pedro 2, verso 9. Vós, porém, sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chama para atravessarmos, assim como Jesus falou para os discípulos, vamos sair desse lugar e ir para outro lugar. O Evangelho nos chama, saiam das trevas e venham para a luz. Saia do lugar da escuridão que você está e venha para a luz. Deixe Deus iluminar a sua vida. Talvez você não sabe para onde ir, o que fazer. Quero dizer para você que Deus tem um chamado. Saia das trevas. Saia desse lugar aonde você não sabe para onde ir. Saia desse lugar de escuridão da sua alma, das suas dores, tristeza. Saia e venha para a luz. Somos chamados a sairmos de um lugar e a ir para outro espaço. Lembre que Deus é o Deus que chama as pessoas. Abraão, sai da sua terra, sai daí. Então Deus está chamando você, não fique nesse lugar de treva. Eu estou chamando você das trevas para a sua maravilhosa luz, da morte para a vida, da religiosidade para a intimidade com Deus, da vida sem esperança e sem sentido para uma vida com propósito e com dignidade. Jesus nos chama a não ficarmos parados, mas a sairmos. Colossenses, verso 1 e 13. Colossenses, verso 1 e 13 diz assim: Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Deus é aquele que faz mudança. Ele nos tira das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor, um reino de amor. Sai desse espaço de ódio, de conflito, de ira, de raiva, de falta de perdão, de vingança. Vem para o reino do amor do Filho de Deus. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Vamos para o outro lado. Não vamos ficar parados. Existe vida, existe desafios para o outro lado. Infelizmente estamos vivendo uma geração que parou. Não só no tempo, a gente usa a expressão parou no tempo, parou na tristeza, parou na melancolia, parou na vingança, parou. Que a vida apenas é uma repetição daquilo que já aconteceu, mas aqui fala que somos chamados das trevas para a luz. Somos chamados, é um chamado. Para que Deus te chamou? Para sair das trevas e vir para a luz. Então nós somos chamados aqui, conforme Lucas 8, 22, para irmos para o outro lado, para passarmos da falta de amor para o reino do amor, para sairmos da falta de perdão para o perdão, para vivermos em santidade. Obrigado, Padre. Obrigado. 1 Tessalonicenses 4, 7 também vai dizer assim, outro chamado de Deus para você. 1 Tessalonicenses 4, 7 é um texto fundamental para nós. Diz assim: pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Então, outro chamado. Deus não chamou a gente para viver na impureza, mas na santificação. O que é a santificação? Crescer na graça, crescer nos valores cristãos, crescer no valor pessoal. E a principal santificação é saber que você é filho de Deus, que você é amado, que você é aceito, que Deus tem um plano para a sua vida, que a sua vida não termina da maneira que está, que não precisa continuar da forma que está, que Deus tem um chamado para tirar você de toda essa impureza, de todas essas palavras ruins, toda essa pornografia que existe no mundo, todas essas palavras de duplo sentido,
toda falta de confiança para vir para um reino onde a gente tem segurança em Deus. Então, diz que Jesus fala para os discípulos: vamos atravessar, não vamos ficar parados aqui, vamos para o outro lado. Então, o convite de Jesus é para você atravessar. Passemos para o outro lado do lago. E eles passaram. Então, Jesus chama-nos a entrar no seu caminho, no seu propósito, a entrarmos na sua igreja, a entrarmos no seu reino, e não ser participante de uma religião, mas de um relacionamento. Igreja é relacionamento com Jesus. Igreja não é só participação do culto, é o relacionamento com Jesus. Então venha para o outro lado, porque eu quero ensinar você a confiar em mim. Então o nosso primeiro chamado é para estarmos em constante movimento em Jesus, chamado das trevas para a luz, tirado do reino das trevas, colocado no reino do Filho de Deus, que é um reino de amor, e chamado da impureza para a santificação. Esse chamado tem a ver com situações das nossas almas, tem a ver com os nossos sentimentos, tem a ver com as nossas decisões. É um chamado para o crescimento. Deus nos chama para crescer. Jesus está te chamando para passar para o outro lado. Você já sabe o que acontece aqui. Você já sabe o quanto custa ficar nas trevas. Ele chama agora: vem viver uma nova vida, vem viver um novo pensamentos, venha mudar a sua forma de pensar as pessoas, de viver relacionamento, a forma de você mexer com o seu dinheiro, a forma de educar o teu filho, a forma de falar. Venha para o meu lado, venha para o meu lado. Então Jesus nos chama para que a gente saia desses lugares de tristeza e dor e enfrente a vida sabendo que Jesus está com a gente. Então o chamado do Evangelho é: passemos para o outro lado, não fique onde você está, porque a vida está passando, a tua história está passando, e eu tenho vida para você. Esse é o chamado de Jesus. Mas a outra lição que a gente aprende no texto aqui é que aceitar o chamado de Jesus não nos livra das tempestades da vida. Jesus nos chama, Ele nos tira das trevas e nos leva para a luz, e você fala: agora vou viver sem nenhum tipo de problema. Não, aceitar o chamado de Jesus não nos livra das tempestades da vida. Por isso que a gente não prega: vem para Jesus e você vai ficar rico. Não é verdade. Vem para Jesus e você vai ser 100% feliz. Não é verdade. Vem para Jesus que tudo vai melhorar. Não é verdade. Vir para Jesus é encontrar significado e postura e vida para enfrentar os dilemas que enfrentamos diariamente. Estar em Jesus é forma da gente saber lidar com as tempestades. Por isso que viver com Jesus nós enfrentamos tempestades. Os seguidores de Jesus continuam a enfrentar as tempestades. Lá no verso 23 do capítulo 8 de Lucas diz assim: enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia de água, e eles corriam perigo. Aceitar o chamado de Jesus é saber que ainda enfrentaremos tempestade e muitas vezes até o perigo do barquinho afundar. Como aconteceu com Paulo, o apóstolo Paulo, você pode ler depois Atos 27 e 28, ele vai enfrentar um naufrágio. Mas Jesus está no barco. Então, aceitar o chamado de Jesus não nos livra das tempestades da vida. Aceitar o chamado de Jesus não te livra da doença, desemprego, conflitos familiares, conflito na igreja, mas pode ter certeza que você terá o cuidado de Deus e o direcionamento, porque uma coisa que está acontecendo aqui é que Jesus está no barco. Jesus entra com a gente. Jesus entra com você quando você entra no consultório médico, o médico fala: você está com uma doença grave. Jesus está com você, Ele vai te ajudar nessa tempestade. Ele entra com você quando o casamento chega e alguém fala: acho que a gente tem que se divorciar. Ele entra com você. Ele entra com você quando vem as dificuldades da alma. A diferença é que não estamos sozinhos, temos socorro. Jesus está com a gente e dá direção para a gente.
nos dá segurança. Então seguir a Cristo não é estar livre das tempestades, mas é ter condições e postura para enfrentar a tempestade. Por isso que quem deixa Jesus por causa de problemas não entendeu o que é viver com Cristo, porque viver com Cristo é a gente aprender a resolver os nossos problemas. Por isso que cristão não pode ser imaturo, chorando, mimado. Ah, meu Deus do céu, eu vou morrer. Ah, não. Vamos tudo morrer? Vai todo mundo morrer sim, mas não vamos morrer de qualquer jeito. Vamos morrer como um cristão. O barco vai afundar, está afundando. Paulo fala em Atos 28, o barco vai afundar, mas nós não vamos afundar de qualquer jeito. Vamos se alimentar, vamos orar e vamos afundar de barriga cheia, para a gente poder ter condições de nadar até uma ilha. E ele faz isso, enfrentar a vida com coragem, com o poder do Evangelho. Então aceitar o chamado de Jesus de sair das trevas e ir para a luz é saber que as tempestades vão acontecer, mas nas tempestades da vida podemos clamar e pedir ajuda para Jesus. Lá no verso 24, chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, nós vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo se acalmou. Nós podemos chamar e clamar com Jesus, mas não como os discípulos, porque o clamor dos discípulos aqui é um clamor na falta de fé, na falta de confiança. Depois você pode ler Mateus 8:25, que é o mesmo relato. Em 8:25 eles vão clamar, falar: Jesus, em Mateus e Marcos também 4:38, o Senhor não se importa com a gente? O Senhor não se importa? Já orou assim? Jesus, eu acho que o Senhor não se importa comigo, olha o que está acontecendo. Então nós podemos e devemos orar, mas não como os discípulos com falta de fé, não como os discípulos achando que Jesus não se importa, mas orando e falando: Jesus, eu sei que o Senhor se importa, me ajude, porque a tempestade é maior do que o meu barquinho, o desafio é maior que a minha estrutura. Então nós devemos orar sim, mas não como os discípulos que depois vão ser repreendidos por Jesus. Aonde está a vossa fé? Em Mateus, homens de pequena fé. Em Marcos, homens, vocês ainda não têm fé. Então devemos orar com confiança e não como os discípulos. Devemos pedir ajuda entendendo que somos amados e que Deus se importa com as nossas tempestades. Quando vier as tempestades, ore, clame, peça ajuda, mas não se esqueça que você é amado e Jesus se importa com as tempestades da sua vida. Ele se importa, porque uma das mentiras das trevas é que ele não se importa. Está vendo? Você está aí, Jesus não se importa. Está vendo? Jesus não cuidou de você. Tudo mentira. Lembre-se, Jesus está no barco. Jesus não colocou os discípulos no barco e falou: vão vocês. Ele entrou junto. Ele entrou junto. E o Jesus dormindo aqui, Jesus é homem também, 100% Deus, 100% homem, mas Jesus dorme não só por causa do cansaço, mas da confiança em Deus, a confiança que Deus iria cumprir a sua promessa. Então não se esqueça, Jesus está com você. Jesus está no barco da depressão com você, no barco da doença, no barco do luto, do desemprego, da falta de sentido. Ele está com você. Os problemas da nossa vida não é a ausência de Deus, mas é Deus falando: eu cuido da sua vida e do seu coração. Então Ele está com você. E fuja desses pensamentos populares: me tornei crente e parece que a minha vida piorou. Não é. É que agora você é responsável e você percebe problemas que você não percebia antes, situações que você não percebia antes. No Evangelho você começa a entender, mas Deus está com você. Então clame por Ele com fé e acreditando no seu amor. Não podemos esquecer que quem nos chamou para o outro lado foi Jesus. Por isso Ele nos conduzirá para o outro lado. A oração dos discípulos aqui é uma oração de desconfiança.
E a conta é simples. Quem chamou vocês para o outro lado? Jesus. Ora, se Jesus chamou vocês para o outro lado, Ele não vai deixar vocês naufragarem enquanto vocês não chegarem do outro lado. Eles não estavam com essa confiança. Jesus chamou, Jesus vai conduzir a gente para o outro lado. Jesus nos chamou, Ele vai conduzir. Deus não faz a obra pela metade, Ele continua. Então era muito simples, era só os discípulos olhar para Jesus e falar: quem é que está no barco com a gente? Quem é que nos chamou? Jesus. Jesus não deixa nada incompleto, o que Ele começa Ele termina. Então Ele vai nos levar para o outro lado. Vou ser fiel, vou continuar. Então esse texto nos chama a fidelidade, nos chama a confiar, a não desistir. Talvez estou falando para pessoas aqui que desistiram de Deus, ou estão pensando em desistir. A vida não vai melhorar sem Deus, e aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Ele tem poder para nos chamar, nos ajudar na travessia e completar a travessia. Ele tem poder. Não podemos esquecer que Jesus propõe o caminho e nos ajuda a passarmos por ele. Estamos seguindo a Jesus e Ele está conosco e nos ajudará a atravessarmos as tempestades da vida que virão, que talvez já estão aí. Ele vai nos ajudar. Confie em Jesus, se entregue a Jesus. Então saia da onde você está e siga Jesus. Talvez hoje o seu ambiente é um ambiente de tristeza, dor, pecado. Quem sabe hoje você está preso em pecados e você sabe que é errado. Sai desse lugar. Quem sabe hoje a forma que você lida e se relaciona, você sabe que está errado. Muda esse jeito. Quem sabe hoje você sabe que você já deveria ter tomado algumas decisões em relação a Cristo. Ora, o que te impede de tomar essas decisões? Saia daí e venha para Jesus. E Jesus vai te dar força. Nas tempestades da vida, continue confiando e chamando e clamando por Jesus. Quando as tempestades vier, não olhe a tempestade, mas olhe para Jesus. E lá no verso 25, então Jesus lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água lhe obedecem? Todo o medo dos discípulos, toda a falta de fé, é porque eles não sabiam quem era Jesus. Será que você sabe quem é Jesus? Não o Jesus da religião, não o Jesus das tradições, mas o Jesus que foi morto e ressuscitou e está vivo? O Jesus que se relaciona com a gente, que fala com a gente, que nos liberta, que nos protege, que faz milagre em nossas vidas? Será que você conhece esse Jesus? Depois dos discípulos, eles vão falar, eles vão saber quem é Jesus, mas aqui eles não sabem. A forma que você lida com as tempestades da vida diz se você sabe quem é Jesus ou não. A forma que você lida com os desafios da vida diz se você conhece Jesus ou não. A forma que você enfrenta as tempestades da vida revela se você conhece Jesus ou não. Porque Jesus não é conhecido apenas pelo racional, mas é conhecido pela experiência. Jesus não é um crédulo, Jesus é uma pessoa, e a gente precisa se envolver com Jesus enquanto pessoa. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que te chama a atravessar o outro lado, a mudar de vida, a mudar os pensamentos, a assumir uma nova postura diante das dificuldades que a vida te apresenta e irão apresentar. Jesus é aquele que nos ajuda. Desafio para você: você precisa orar essa manhã. Jesus, se revela em mim. Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero saber quem você é. Jesus, eu quero ter um relacionamento contigo.
Jesus, eu já ouvi falar do Senhor tantas vezes, mas agora eu quero experimentar a Tua presença. Eu quero experimentar o Teu amor. Eu quero experimentar a Tua graça, a Tua misericórdia. Então não saia essa manhã desse lugar, desse espaço, sem antes falar: Jesus, eu quero ser achado pelo Senhor. Salva-me, traz sentido para a minha vida, ilumina os meus olhos, muda a minha história, me ajuda a sair da onde eu estou e ir para onde o Senhor quer que eu vá, me ajuda a crescer. Porque eu estou entendendo que o chamado não é para pertencer a um local, mas é para ser um local da habitação do Senhor. Eu quero orar com você essa manhã, esse momento, pedindo a bênção de Deus para o teu coração e desafiando você a fazer essa oração. Jesus, se revela a mim essa semana, me leva para mais perto de Ti. Pai Santo, em nome de Jesus, queremos agradecer pela Tua palavra e pelo Teu chamado. Como o Senhor é bom, como o Senhor é justo e verdadeiro, Pai. Obrigado porque o Senhor não nos abandonou. O Senhor está com a gente nas tempestades. Nós enfrentamos tempestade na vida, na alma, no coração, no psicológico, na família, no trabalho. Deus, quantas tempestades, mas nenhuma delas é maior que o Senhor. Nenhuma delas vai inibir o Teu agir na vida daqueles que estão desenvolvendo intimidade. E a minha oração é que essa manhã as pessoas aqui presentes ou online descubram que Jesus é a solução, é o único que acalma as tempestades da vida e da alma e que nos traz paz. Que Jesus é o único que tem poder de dizer: calma-te, fica quieto, mar. O único que pode dizer para os nossos problemas: até aqui, daqui você não passa, porque Ele é meu servo, eu estou cuidando de tudo. Pai querido, prepara-nos para as tempestades, para que quando vier as tempestades, enfrentemo-nos como homens e mulheres que conhecem o Evangelho, que foram chamados das trevas para a luz. Pai querido, e essa manhã queremos orar como igreja novamente, como um ato de fé, confessando: o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Reconhecemos que somos pecadores e entregamos a nossa vida ao Senhor, e entregamos tudo o que temos a Ti, porque muitas vezes a gente tem sido desobediente, mas nessa manhã queremos renovar os nossos votos, declarando que em tudo somos Teus servos. Obrigado pelo cuidado, obrigado pelo Teu amor, e que em nome de Jesus, nessa manhã, vidas sejam tocadas pelo Teu Evangelho, pelo Teu Espírito, e se convertam ao Senhor de todo o coração. Nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós iremos participar da ceia do Senhor nesse momento, queridos, e a ceia do Senhor é o lembrete desse testemunho de que pertencemos a Jesus, de que Deus acalmou a principal tempestade do ser humano, que é o pecado. A principal tempestade que precisa ser acalmada é o poder do pecado sobre a nossa vida, e Jesus fez isso. Ele nos salvou e nos libertou. Vamos chamar o irmão Arthur, que estará levando os elementos. Então, participar da ceia é declarar: nós cremos no poder de Jesus, cremos que Jesus morreu e ressuscitou por nós, e que Ele está habitando em nós. Pedir que vocês se coloquem em pé, o Ministério do Louvor estará cantando.